Este é o livro didático de História, Saberes em Pluriperspectividade, para o sexto ano do Ensino Fundamental. Edição 2022. Editora UFR. Os autores desse livro são Gustavo Gabriel Silva Castro, Lucas Dias Rodrigues, Lúcia Maristone Feneriche e Rívia Nátia de Paula Leal. Coordenação Geral de Produção, Valéria Filgueiras Dapper. Teorizando o texto. O ensino de história é um elemento importante para a formação político-cidadã, de modo que os historiadores devem estar interessados nos livros didáticos, seja na produção ou na escolha do livro a ser utilizado. Embora para muitos críticos, os livros didáticos funcionam como muletas de professores mal preparados, citação de Munakata, 2012, página 192, o livro didático é a ferramenta mais importante no ensino de história. Por isso, este recebe uma ampla atenção inclusive por parte daqueles que se interessam pelo ensino de história na escola, citação de Rising, 2010, página 109 e 110. Em muitos casos, o livro didático pode ser o único livro acessado e lido por significativa parte da população brasileira. Assim, dado a sua capacidade de alcance, faz-se imprescindível que o combate a estereótipos, discriminações, silenciamentos e violências sofridas por grupos minoritários comece na educação básica, assentadas nas narrativas veiculadas nos livros didáticos, citação de Mendes e Jesus, 2018, página 119. Nesse sentido, fomos inicialmente provocados pelo professor Dr. Oswaldo Rodrigues Júnior a fazer uma análise crítica do material estruturado de Mato Grosso de 2022, a partir da perspectiva de um texto de Rising, o livro didático ideal, 2010, páginas 109 a 127. O recorte selecionado foi a unidade 2, Grécia Antiga, material para o primeiro bimestre, do primeiro ano do ensino médio. Segundo Rising, no campo de ação da aprendizagem, as características que distinguem um bom livro didático são essencialmente 4. Um formato claro e estruturado, uma estrutura didática clara, uma relação produtiva com o aluno e uma relação com a prática. Deve ainda ter utilidade para percepção, interpretação e orientação histórica, com base na pluridimensionalidade de conteúdos históricos e na pluriperspectividade da apresentação histórica, citação de Rising, 2010, p. 115 e 125. A análise do material estruturado da SEDUC indicou um texto com linguagem complexa, longos e monocausais, que contém erros, ou que induzem ao erro, criando uma falsa percepção de história única e imutável. Traz uma abordagem eurocentrada que não considera a versão dos afetados, ao contrário, romantiza a escravidão, e sugere que a mistura de etnias que deu origem ao povo grego aconteceu de forma pacífica. Não dialoga com o estudante, ignora o protagonismo juvenil, as diversidades culturais, e retira a autonomia do professor e da escola. Não obedecem às normas científicas de produção de texto, fazendo uso de fontes pequenas, fontes não confiáveis ou incompletas. Apresentam glossário insuficiente, e atividades que variam entre a ausência de questões reflexivas e problematizadoras, questões cujos conteúdos não foram abordados na unidade de estudo, ou questões complexas que estão aquém do conhecimento construído pelo estudante após mais de 2 anos de pandemia. Essas foram as principais críticas tecidas em nossa análise do material estruturado de ensino, no recorte supramencionado, material esse que a SEDUC determinou como de uso obrigatório para o ano letivo de 2022. Em um segundo momento, e diante das críticas tecidas, fomos provocados pela professora doutora Valéria Filgueiras Dapper a produzir um capítulo de livro didático na perspectiva de Rising para o livro didático ideal, sem incorrer nos mesmos erros apontados no material analisado, o que fizemos, porém agora, considerando uma linguagem e habilidades de acordo com a BNCC para o sexto ano do ensino fundamental. No processo de produção do capítulo proposto, e aqui apresentado nas páginas seguintes, nos foi possível observar que o livro didático ideal não existe, e mesmo a construção de um bom livro didático, ainda que não seja o ideal, representa um grau de dificuldade relativamente maior do que a análise de um capítulo, ou unidade, já construído.
Parte dessa dificuldade talvez seja porque não exista um padrão para a elaboração de tal material. Risen já nos alertara que é surpreendente que só existam alguns esboços de um padrão profissional bastante discutido sobre tamanho, formas, conteúdos e função do livro de história. Citação de Risen, 2010, página 110. Buscamos coordenar os trabalhos em equipe de modo que nós, os autores, pudéssemos participar de todas as etapas da produção, desde as pesquisas de conteúdos, imagens, escrita dos textos, propositura de atividades, inclusive de um game, que pode ser acessado via QR Code, e diagramação, que foi totalmente construída no Canva, uma plataforma online e colaborativa para criar designs e textos. Aprender a utilizar o Canva foi um desafio à parte nesta jornada, pois embora lançado em 2013, tínhamos pouco ou nenhum conhecimento de como explorar suas ferramentas e suas inúmeras possibilidades criadoras. Este material foi elaborado com ênfase na produção de materiais didáticos no universo virtual, com a utilização de recursos educacionais digitais, que nos dias atuais se constituem importante elemento facilitador do fazer pedagógico. Produzido no Canva, estará disponível no formato de e-book e audiobook, apresentando recursos digitais, como o uso de QR Code, para acesso a textos, vídeos, áudios, música e games. Foram dias de trabalho e reuniões online, pois os membros da equipe moram em cidades distintas. Mas foi um trabalho gratificante, onde buscamos a pluriperspectividade da apresentação histórica, com foco no protagonismo do estudante, na problematização do cotidiano, na valorização do Estado democrático de direito, no respeito às diversidades, e na formação política, crítica, democrática e cidadã de nossos estudantes. Os autores. Quem somos nós? Gustavo Gabriel Silva Castro é professor especialista na Escola Estadual André Antônio Maggi, na cidade de Novo Mundo, em Mato Grosso, e mestrando no Profhistória 2022 pela UFMT, campus de Cuiabá. Lucas Dias Rodrigues é professor especialista na Escola Militar Tiradentes Padre Ezequiel Ramin, na cidade de Juína, em Mato Grosso, e mestrando no Profhistória 2022 pela UFMT, campus de Cuiabá. Lúcia Maristone Fenerich é professora especialista na Escola Oscar Soares, na cidade de Juara, em Mato Grosso, e mestranda no Profhistória 2022 pela UFMT, campus de Cuiabá. Rívia Nátia de Paula Leal é professora especialista na Escola Estadual Doutor Ítrio Correia, na cidade de Alto Garças, em Mato Grosso, e mestranda no Profhistória 2022 pela UFMT, campus de Cuiabá. Valéria Filgueiras Dapper é professora adjunta nível 3 na UFR, na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, doutora em Educação pela Unicamp, e atua no curso de licenciatura em História da UFR e no mestrado profissional em História da UFMT. Olá, estudantes! Sejam bem-vindos! Por que estudamos História? Os seres humanos são seres sociais. Foi vivendo em grupos que desenvolveram habilidades e técnicas que permitiram a continuidade da vida e da espécie humana. A história está presente em tudo, e em todos os lugares ao nosso redor, dos nossos hábitos mais simples, aos mais complexos. Na forma como marcamos os tempos, ocupamos os espaços dos campos e das cidades, que destruímos o meio ambiente, ou deixamos viver os rios, as florestas, os animais, e toda forma de vida. Tudo isso é história. A história está presente na nossa compreensão do passado, e dos dias atuais, se reflete nas nossas escolhas, dá direção a nossas ações, e nos fazem entender que outros caminhos precisam ser trilhados, e outras vozes precisam ser ouvidas. Por que estudamos história? Porque a história nos faz refletir de forma crítica e responsável sobre a sociedade em que vivemos e a sociedade em que queremos viver, a compreender nosso lugar no mundo, a combater as desigualdades sociais e a todos os tipos de preconceito, a desconstruir estereótipos e a desnaturalizar os saberes eurocêntricos. No capítulo 2, denominado de Atenas, iremos estudar Unidade 1, Origem e Território. Unidade 2, a Sociedade Ateniense. Unidade 3, as cidades-estado gregas e a cidadania. Unidade 4, Democracia. Unidade 5, Brasil e democracia.
No lado direito desta página, encontra-se a imagem da pintura sobre tela de Pierre Mignard, datada do século XVII. O quadro é conhecido como Clio, musa da história. Na mitologia grega, Clio é uma das 9 musas filhas de Zeus, deus supremo do Olimpo, e é considerada como a musa e protetora da história. Ei, estudantes, vamos exercitar nossa cidadania? Nesta unidade aprenderemos sobre democracia, cidadania e participação popular nas decisões da sociedade. A participação nas escolhas de uma sociedade foi um direito conquistado através de muitas lutas. Exercemos este direito de várias formas, através de acordos com os colegas ou com os professores, por exemplo. Uma outra forma de participação é o voto nas eleições. Você sabia que na escola também podemos exercer este direito? Na escola podemos votar em um presidente, ou líder da turma, no representante de classes, ou no grêmio estudantil. Mas afinal, você sabe o que é o grêmio estudantil? O grêmio estudantil é a entidade que representa os estudantes dentro da escola e através dele, os estudantes podem participar junto com a gestão escolar nas tomadas de decisões para a escola. Ou seja, o grêmio representa a voz dos alunos, e é o órgão máximo de representação destes estudantes dentro da escola. Vamos refletir sobre isso? Você participa ou já participou de alguma decisão em sua turma? E em sua escola, já participou? Sua escola já tem um grêmio estudantil organizado? Você participa das decisões? Converse com seu professor e colegas de turma sobre o grêmio estudantil de sua escola. Descubra quais são suas funções, e quais ações e reivindicações ele pode fazer. Capítulo 2, Atenas. Unidade 1, Origem e Território. Neste capítulo, trabalharemos com 2 habilidades da BNCC, as habilidades 10 e 12 de História para o 6º ano do ensino fundamental. São elas: explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis, e nas transformações políticas, sociais e culturais. E associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. Ei, vamos conhecer Atenas? Você certamente já ouviu falar da cidade de Atenas. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo e recordar. Atenas está localizada na Grécia, na região da Ática. Os primeiros grupos humanos, chamados de pelágios, habitaram a região por volta do ano 2000 a.C. Entre 2000 e 1200 a.C., chegaram na região os primeiros povos indo-europeus, os aqueus, povos nômades e seminômades que dominaram os pelágios, e ali se instalaram. Posteriormente chegaram os eólios, os jônios e os dórios, que subjugaram os povos que ali viviam, se estabeleceram e fundaram cidades. Dessa mistura de etnias e culturas se originou o povo ateniense. A Grécia não tinha uma unidade política. Era formada por cidades livres e independentes, que foram denominadas de polis, ou cidades-estado. Fundada pelos aqueus, eólios e jônios, Atenas foi uma das mais importantes cidades-estado da Grécia Antiga, e gerou um legado importante para as futuras gerações. Segundo a mitologia grega, a cidade de Atenas recebeu este nome em homenagem à deusa Atena, filha de Zeus, que presenteou a cidade com a oliveira, árvore frutífera que produz azeitona, de onde se produz o azeite, sendo estes fortes elementos da cultura ateniense. Nesta página, temos uma imagem representativa da deusa Atena, protetora da cidade de Atenas. Ela está representada em pé, com um capacete de guerra na cabeça, uma lança na mão direita, e um escudo na mão esquerda. Glossário da Unidade 1. Pelágios, termo abrangente para designar os vários povos primitivos da Grécia Antiga. Indo-europeus, conjunto de povos que habitavam regiões da Ásia e Europa. Polis, termo grego para designar as cidades. Cidades-estado, cidades livres e independentes, com governantes, leis, e organização política, social e econômica próprias. Unidade 2, a sociedade ateniense. A sociedade ateniense se originou a partir de uma lenta mistura de diferentes culturas e etnias, como os primitivos pelágios e os aqueus, eólios e jônios,
povos indo-europeus que invadiram, dominaram e se estabeleceram na região. A sociedade ateniense estava organizada em eupátridas, geumores, demiurgos, metecos e escravos, sendo as principais camadas sociais os eupátridas, os metecos e os escravos. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Quem eram os eupátridas? Os eupátridas eram um grupo social formado pela nobreza, considerados descendentes dos fundadores de Atenas. Denominados de os bem-nascidos, ou os de pais nobres, eram os grandes proprietários de terras e grandes comerciantes, possuíam direitos políticos e participavam do governo da polis. Quem eram os metecos? Os metecos eram os estrangeiros residentes na cidade de Atenas. Apesar de pagarem impostos, não tinham direitos políticos, e eram proibidos de comprar terras e de participar da administração pública. Geralmente praticavam artesanato e comércio. Quem eram os escravos? Boa parte dos escravos eram obtidos por meio de invasões e guerras contra outros povos. Capturados, homens e mulheres eram vendidos nos mercados de escravos. Havia também a escravidão por dívida. Quando alguém devia um valor para outro, e não conseguia pagar, tornava-se escravo do outro até saldar sua dívida. Falando nisso, você sabe o que são direitos políticos? No texto que acabamos de ler, em Atenas, apenas os eupátridas os possuíam. Será que os direitos políticos do passado são os mesmos dos dias atuais? E para que servem? Observe o Brasil, nosso país. Como Atenas, o Brasil também é formado por diferentes grupos étnicos. Você sabe quais são estes grupos e como isso se reflete na identidade brasileira? Converse com seu professor e colegas sobre direitos políticos e sobre os diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Se for necessário, aprofundem seus conhecimentos através de uma pesquisa na internet. Unidade 3. As cidades-estado gregas e a cidadania. Como já vimos, as cidades-estado gregas eram independentes, cada uma possuía sua própria organização política e social, com suas leis, direitos e deveres. Apesar de serem independentes, essas cidades compartilhavam o idioma e a religião, o que acabou por aproximar as cidades uma das outras. Entre essas cidades, uma delas em especial se destacou por ter implantado um sistema de governo que a diferenciou das demais. Essa cidade era Atenas, e o sistema de governo implantado foi a democracia. Em 508 a.C., um político ateniense, chamado Clístenes, conseguiu com forte apoio popular impor reformas que inauguraram um regime democrático. Além disso, implantou o princípio da isonomia, no qual todos os cidadãos são considerados iguais perante a lei. A partir da reforma de Clístenes, a sociedade ateniense mudou e ficou reduzida em cidadãos, metecos e escravos. Lembrando que cidadãos eram homens nascidos em Atenas, maiores de 18 anos, filhos de pais atenienses. Metecos eram os estrangeiros que se dedicavam ao comércio e não tinham direitos políticos. Os escravos eram comprados e conquistados em guerras, não tinham quaisquer direitos, assim como também as mulheres não tinham direitos políticos. Como podemos observar, em Atenas não eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãs. E na atualidade, o que é um cidadão? Segundo o dicionário eletrônico ROAS, cidadão é um indivíduo que, por ser membro de um Estado, tem seus direitos civis e políticos garantidos, devendo respeitar os deveres que lhe são conferidos, ou ainda, é a pessoa que habita uma cidade. Então todos nós somos cidadãos? Sim. É isso mesmo. Todos somos cidadãos, e temos nossos direitos e deveres garantidos por lei. Desde que nascemos, recebemos vários direitos e deveres. A cidadania é o exercício desses direitos e deveres. Cada pessoa é um ser único, e tem o direito de ser tratada com dignidade, justiça e igualdade, sem preconceitos ou discriminação. É nosso dever respeitar o direito das demais pessoas, e as leis e normas da sociedade em que vivemos. A historiadora Kalina Vanderlei Silva, no Dicionário de Conceitos Históricos, define o termo cidadania, e ainda diferencia cidadania de democracia.
Vamos ver o que ela diz sobre isso? Cidadania é um complexo de direitos e deveres atribuídos aos indivíduos que integram uma nação, abrangendo direitos políticos, sociais e civis. Historicamente, a cidadania é, muitas vezes, confundida com democracia, ou seja, com o direito de participação política, de votar e ser votado. No entanto, nem o voto é uma garantia de cidadania, nem a cidadania pode ser resumida ao exercício do voto. Assim, os direitos políticos são a base para a conquista dos demais direitos que ajudam a definir a cidadania, que são os direitos sociais e civis. Muitos autores se voltam para a Grécia clássica de Péricles, no século V a.C., em busca da origem histórica da noção de cidadania. Mas lembre-se, o tipo de cidadania dos gregos era muito diferente da cidadania atual. Na Grécia, só os homens gregos e livres eram cidadãos e podiam exercer a democracia direta. Vamos aprofundar nossos conhecimentos? Em Atenas, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs. Apenas os homens, maiores de 18 anos, que fossem filhos de pais atenienses eram considerados cidadãos. Grande parte da sociedade ficava de fora das tomadas de decisões, pois apenas os cidadãos possuíam esse direito. Mulheres também não tinham direitos políticos. De lá para cá muita coisa mudou. No Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assim, todas as pessoas são consideradas cidadãs, tendo garantido por lei seus direitos e deveres. No entanto, nem sempre foi assim. Foi uma longa luta pela extensão da cidadania às mulheres, aos ex-escravizados e aos povos indígenas. No seu ponto de vista, você considera que, na atualidade, todas as pessoas usufruem igualmente dos direitos estabelecidos na Constituição Federal? Por que você pensa assim? Converse com seu professor e colegas de turma sobre o acesso aos direitos políticos no Brasil nos dias atuais. Agora vamos para a unidade 4, Democracia. Vocês sabem o que é democracia? Hoje vamos compreender um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante para nossa convivência em sociedade, e para exercermos nossos direitos enquanto cidadãos. A democracia surgiu na Grécia Antiga, especificamente em Atenas, onde o povo se autogovernava, ou seja, tinham o direito de escolherem seus representantes políticos, embora nem todas as pessoas da sociedade naquela época tivessem esse direito. Democracia se origina das palavras gregas demos, que significa povo, e kratos, que se refere a poder. Assim, democracia é o governo onde o cidadão exerce a sua soberania, escolhendo quem irá governar. Naquele período, a democracia em Atenas estava diretamente ligada nas decisões que precisavam ser tomadas envolvendo a economia, a defesa do território e a cobrança de impostos. Essa ação envolvia dois princípios básicos: a isonomia, que era a igualdade dos cidadãos perante a lei, e a isegoria, que é o direito deles se expressarem na Assembleia. E nos dias de hoje, será que todos podem votar para escolher os seus representantes políticos? O que você sabe sobre isso? Você sabe como esse sistema funciona nos dias atuais? Existem vários tipos de democracia, como a democracia representativa, a democracia participativa e a democracia direta. Na democracia representativa, o povo entrega seu poder de decisão política a outras poucas pessoas, geralmente através do voto. O objetivo principal é que os cidadãos tenham o direito de escolher quem vai ocupar determinado cargo eletivo. As principais características deste modelo são sufrágio universal, igualdade de todos perante a lei, e mandatos por tempo determinado, no Brasil, com duração de 4 e 8 anos. Na democracia direta, todo e qualquer cidadão pode participar ativamente na tomada de decisões. A própria população decide diretamente o que é de interesse público da cidade, ou seja, não entrega o seu poder para outros representantes.
Já a democracia participativa, que também pode ser chamada de semidireta, é um modelo democrático que está entre a democracia direta e a representativa. Seu objetivo é proporcionar a oportunidade de participação às pessoas. É uma gestão entre o povo e o governo. Glossário da Unidade 4. Cargo eletivo: aquele ocupado por titular escolhido direta ou indiretamente pelo eleitorado para exercer funções político-constitucionais. Presidente da República, governador, senador, prefeito e vereador são exemplos de cargo eletivo. Sufrágio universal: instrumento de participação do povo no processo político, voto. Três poderes: são os três poderes políticos que administram as ações do país: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Unidade 5, Brasil e democracia. Como aprendemos, democracia é uma forma de governo onde o povo escolhe quem irá governar em seu nome. Vimos como isso acontecia no passado, lá na Grécia Antiga. Mas e hoje, no Brasil, como isso ocorre? Vamos descobrir. O Brasil é um país democrático. A República foi proclamada em 1889, sendo desde então governado pelos três poderes, onde o chefe do país é o presidente da República, eleito pelo povo para comandar o país durante 4 anos. O ponto central da nossa democracia está justamente no exercício desses poderes, que são independentes e harmônicos entre si. Cada um dos poderes possui um papel específico. Vamos conhecê-los? O Executivo dirige e administra o governo, e representa o país no exterior. É quem toma decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, entre outros. O poder executivo é exercido pelo Presidente da República, governadores de estado e prefeitos. O Legislativo vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do Executivo. É exercido nacionalmente pelos senadores e deputados federais, nos estados pelos deputados estaduais e nos municípios pelos vereadores. O Judiciário aplica as leis, decidindo conflitos dos cidadãos entre si, e entre os cidadãos e o Estado. É exercido pelos juízes nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Observando o atual contexto do Brasil, muitas coisas aconteceram, não é mesmo? Apesar de tudo isso, será que as pessoas realmente exercem o direito à democracia? Será que a voz do povo é ouvida pelos governantes que os representam? Para saber mais, reflita sobre o assunto com seu professor e colegas de turma. E agora, vamos revisar o que aprendemos. No capítulo 2, você foi apresentado à cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Aprendeu sobre suas origens, os povos que fundaram a cidade, e descobriu que a cidade de Atenas foi o berço da democracia, da cidadania e dos direitos políticos. Quanta coisa nova, não é mesmo? Para consolidar nosso aprendizado, vamos fazer a síntese dos conteúdos que aprendemos neste capítulo. Aprendemos que os povos que deram origem à cidade de Atenas foram os aqueus, eólios e jônios. Atenas era uma cidade-estado ou polis, cidades independentes, com leis e organização próprias. Na mitologia grega, a cidade de Atenas recebeu este nome em homenagem à deusa Atena, que presenteou a cidade com oliveira, árvore que produz azeitona. A sociedade ateniense estava organizada em eupátridas, cidadãos nobres, metecos, estrangeiros e escravos. Atenas foi o berço da democracia, onde os considerados cidadãos tinham o direito de participar diretamente das decisões que envolviam a vida na polis. Foi o modelo de democracia direta. Clístenes instituiu o regime democrático e 2 princípios básicos: a igualdade dos cidadãos, isonomia, e o direito de se expressarem em assembleia, isegoria. Enquanto isso, nos dias atuais, aprendemos que, além da democracia direta, existem a democracia participativa e a democracia representativa, que é o modelo brasileiro de democracia. Todos são cidadãos, possuem direitos políticos e têm garantido na Constituição Federal o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O Brasil é governado pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde o chefe é o presidente da República,
eleito pelo voto direto da população. Agora que concluímos o capítulo 2, vamos refletir sobre o que aprendemos. Discuta estas questões com seu professor e colegas. Se for necessário, realizem pesquisas na internet. Atividade número 1. Em nosso país, todos temos direitos e deveres. Isso vale também para vocês, crianças do 6º ano. Você conhece quais são os direitos e deveres das crianças? Com o auxílio de seu professor, acesse o QR Code ao lado, ouça o áudio e discuta o assunto com seu professor e colegas de turma. Atividade número 2. O conceito de democracia e cidadania surgiram em Atenas, na Grécia Antiga. Discuta com professor e colegas os seguintes questionamentos. A cidadania nos dias atuais tem o mesmo formato que a cidadania ateniense? No Brasil, nosso modelo de democracia é a democracia representativa. Este modelo é igual à democracia ateniense? Em que elas diferem? Atividade número 3. O povo grego se originou a partir de uma lenta mistura de etnias e culturas. Povos indo-europeus invadiram a região da Grécia, dominaram os moradores originários, e impuseram sua presença e seu domínio sobre eles. Você acredita que essa mistura de etnias e culturas que originou o povo grego aconteceu de forma pacífica ou violenta? Você conhece outros povos ou outras etnias que, assim como os gregos, tiveram suas terras invadidas e foram dominados pelos invasores? Quais povos seriam estes? Discuta essas questões com seu professor e colegas de turma. Lembre-se, é muito importante a sua participação nas discussões. Expresse o seu ponto de vista e ouça o que seus colegas têm a dizer sobre o assunto. Atividade número 4. Você sabia que ouvir música, além de acalmar, alivia o estresse e pode ajudar sua memória? Com o auxílio de seu professor, acesse o QR Code ao lado e ouça trechos da música Mulheres de Atenas, de Chico Buarque. Depois de ouvir a música, e considerando o que você aprendeu neste capítulo, grave um áudio descrevendo as diferenças entre a vida e os direitos das mulheres, em Atenas na Antiguidade, e nos dias atuais. Caros estudantes do 6º ano do ensino fundamental, encerramos aqui o capítulo 2, Atenas. Esperamos que este audiobook tenha contribuído para seu aprendizado e para sua formação cidadã. Bons estudos!